Bom, gente, se tem uma coisa que ninguém pode falar é que a família Barci de Moraes não tem um método definido de trabalho. Tem, tanto para prender inocente quanto para soltar ladrão, tanto o marido quanto a esposa e os filhos, contratados lá pela bagatela de 129 milhões de reais aí pelo Daniel Vorcaro, simplesmente falsificam provas. Parece que é um velho hábito, aliás, né? Quando a esquerda ainda odiava ele, na véspera dele subir para o Olimpo ali, do STF, pelas mãos do Michel Temer, né, os deputados petistas Vadi Damus e Paulo Pimenta denunciaram o Moraes ao Conselho de Ética da USP, né, onde ele era professor, e é ainda, né, pela acusação de plágio de um autor espanhol que o professor Fernando Jaime, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, apontou no livro assinado por ele e ironicamente intitulado Direitos Humanos Fundamentais. Mas, em prol da salvação da pátria, todos os Barci de Moraes fazem isso de afogadilho, com desleixo e com um monte de provas de incompetência. É que eles estão cevados em confiar tão cegamente na cumplicidade do judiciário, dos porteiros deles lá plantados no legislativo e da imprensa, né, que eles deixam montes de provas das falcatruas deles pelo caminho, certos de que qualquer um que ousar apresentar essas provas vai pagar com o inferno na terra. Agora, depois de quase 3 meses de silêncio, em relação ao primeiro flagrante aí de contato de mucosas com trocas de fluidos do corpo, tudo, né, que define a sacanagem da família inteira, do até então herói da democracia lulista, né, e com a frigideira ardendo por baixo do Supremo Tribunal Federal inteiro, a dona Viviane Barci se dignou a apresentar a prova de que ela realmente vendeu alguma coisa ao maior trambiqueiro do Brasil, além da cumplicidade da proteção do maridinho dela. E lá veio ela com esse código de conduta do Banco Master, né, que em menos de 24 horas foi exposto como mais uma fraude da família. O Lauro Jardim, do Globo, usando ferramentas informatizadas de verificação de textos, demonstrou que o plágio e o uso de inteligência artificial são responsáveis por 70% do que foi apresentado lá. Dizer, é um Frankenstein, uma mistura de trechos quase literais de leis brasileiras, como a Lei Anticorrupção e o Manual de Normas da Comissão de Valores Mobiliários, com jargões clássicos de cartilhas de grandes bancos e fintechs, como os manuais de instrução do Banco Itaú, do Bradesco e de outros bancos de investimento. Já o Estadão, numa rápida pesquisa no Google, demonstrou que é possível encontrar na rede todas as 15 imagens usadas por ela naquela peça falsa. Gente, nada de novo sob o sol. Pior é isso, né? Qualquer leigo que tenha acompanhado o desempenho do Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022 e, na sequência, a caçada a todo indivíduo que tivesse registrado qualquer simpatia pelo Jair Bolsonaro ou antipatia pelo Lula, né, já não tinha qualquer desculpa para não entender quem é que é esse senhor aí. Mas por cima do óbvio, que já estava ululando, né, houve ainda a denúncia meticulosamente minuciosa do Mike Pence, aquele ex-funcionário do Departamento de Estado americano, sobre como o aparato de inteligência e espionagem dos Estados Unidos da América sobre o Joe Biden, né, se seroneado pelo Luiz Roberto Barroso, aquele que toma a eleição e que se jacta de ter derrotado o bolsonarismo, né, desembarcou no Brasil 4 dias depois da eleição do Bolsonaro, né, com a missão de derrubar o Trump brasileiro.
e como é que esse pessoal armou a mão do Alexandre de Moraes com as mais poderosas ferramentas de manipulação e vigilância das redes sociais, que ele passou a utilizar para perseguir inocentes e criar as fake news que, muito leninisticamente, ele diz perseguir nos seus adversários. E fechando esse pacote, gente, teve ainda as denúncias acompanhadas de gravações dos juízes auxiliares do Moraes no Supremo Tribunal Federal confessando os seus crimes e outras provas juridicamente periciadas, né, daquele ex-assessor do Moraes, o Eduardo Talhaferro, que continua fugindo do Brasil com medo de ser morto, né, que foi plantado no TSE durante a eleição, né, e depois da eleição naquela fábrica de provas falsas armada para criar a trama golpista, né, e condenar inocentes a penas draconianas em julgamentos sumários por um golpe que nunca aconteceu. Né? E ele fazia tudo isso com especiais requintes de sadismo. E tudo isso, gente, se passou sob o mais absoluto silêncio, tanto do Globo quanto do Estadão, que agora, ainda que cheios de hesitação, começam a se redimir. Esses inocentes e as famílias deles continuam presos até hoje, sob o silêncio cúmplice da imprensa que fez do Alexandre de Moraes o avesso do que ele é. Agora, diante das provas irrefutáveis de que ele e a família dele sempre foram o que nunca deixaram de ser, há ainda aí uma nuvem de proteção a essa figura nefanda. Por quê? Porque condenar o Alexandre como aquilo que ele é expor a trama golpista como aquilo que ela nunca foi. Essa comédia de erros, gente, para usar o jargão com que o PT se refere aí a crimes quando praticados pela esquerda, é erro, né? Não é crime, né? Precipitou o Brasil na mais profunda fossa de amoralidade antidemocrática da história do país, né, desde o fim do absolutismo e da abolição da escravatura. Nem o pouquíssimo que sobra de decência dentro do ambiente contaminado do Supremo Tribunal Federal, né, nem aquele pessoal está mais disposto a segurar essa farsa. E para que o Brasil saia desse pesadelo e possa recomeçar sem medo do futuro, só falta a imprensa assumir o seu erro, né, e passar a chamar as coisas pelos nomes que elas têm, sem mais nenhuma hesitação ou vaselina.